vermelho carmesim, diria o nosso protagonista assustado. Tudo o que havia ao redor era morte. Nosso protagonista se perguntava, por que foi necessário todo esse derramamento de sangue, olhando ao redor e lembrando dos seus companheiros mortos, Sang Jang-moon, Sajai, Sagios. Com ódio o protagonista diria em seus pensamentos, mais de 20 seitas, incluindo as 10 grandes seitas, a unidade militar suprema composta pela elite da elite. O confronto deles com Shunma só resultou em suas próprias aniquilação. Com ódio o protagonista olharia para o culpado de toda essa aniquilação. O demônio enviado pelos céus, do grupo demoníaco que transformou o mundo em um mar de sangue, o demônio celestial Shunma, o líder da seita de adoração ao diabo. Com várias espadas em seu corpo, Shunma diria, a seita da Montanha Florida, que pena, discípulo da seita Montanha Florida. Então o protagonista com ódio nos olhos se levanta, cuspindo muito sangue devido aos ferimentos da batalha. Shunma fala ao protagonista, se você ao menos tivesse sido capaz de sair daqui vivo, você poderia se gabar pelo resto da sua vida pela glória de ter me matado. Shunma já aceitando sua morte diz que ambos vão morrer. O protagonista mesmo ferido, manda o adorador do demônio calar a boca. Então Shunma reconhece a esgrima do protagonista como a melhor do mundo. O protagonista arranca a espada do seu peito e parte para cima do demônio. Antes do demônio morrer ele diria, lembre-se, esse não é o fim, o demônio irá voltar. Então o protagonista corta sua cabeça com suas últimas forças, dando um fim ao demônio. Antes de morrer o protagonista se perguntava o que será de sua seita. Todos os membros morreram na batalha. Os únicos que sobraram foram as crianças sem poder. Antes do último suspiro o protagonista pensaria que se tivesse se dedicado mais aos treinamentos ele poderia ter salvo pelo menos mais uma vida. Então já fechando os olhos para a morte, a vida passa diante dos seus olhos. Nos mostrar a infância do protagonista, o momento de sua chegada à seita. Seu treinamento, suas brigas e repreensões. Chung Myung estaria arrependido do seu passado, por não ter feito diferente. Um homem desconhecido diz, não há por que se arrepender. A seita Montanha Florida irá continuar. Não importa o que aconteça. Então é nós mostrado alguém levando uma baita paulada. Ele diria Shunma, em seus pensamentos ele não estava morto. Então um figurante diz Shunma, minha bunda, que merda você está falando enquanto dorme seu vagabundo? Enquanto o figurante fica gritando, podemos ver que nosso protagonista está em um corpo de uma criança com sua mesma aparência, e totalmente confuso com a situação, ele se perguntava se o figurante está lhe reaprendendo. Então o protagonista, chamando o figurante de jovem diz, ainda não entendi o que está havendo, mas por favor abaixe essa coisa primeiro. O figurante totalmente confuso com a situação começa a rir histericamente, nosso protagonista continua confuso com a situação, o protagonista diria em seus pensamentos, eu sou Chung Myung, um dos santos da espada das cerejeiras, eu sou alguém que até o líder da seita né trata com respeito, e ainda assim, esse pirralho está agindo assim. Então o figurante levanta o bambu para bater no protagonista enquanto o ameaça, então o protagonista com a intenção de dar uma surra no figurante tentar bloquear o ataque, porém assim que vai bloquear, fica confuso porque seus braços estão curtos. Então o figurante acerta o bambu no protagonista enquanto o xinga, para logo em seguida acerta vários golpes no protagonista, enquanto ele se divertir dando uma lição no protagonista. Outro figurante aparece, e logo em seguida sai para não apanhar também. Um tempo depois, o protagonista está limpando as feridas no lago enquanto xinga o figurante, esquecendo sobre o ocorrido. O protagonista se olha pelo reflexo da água, se perguntando quem é essa criança, enquanto toca em seu rosto e se pergunta o que está acontecendo. Ele se perguntava se é uma reencarnação mencionada no budismo. Então o figurante, que ficou com medo de apanhar, aparece e pergunta ao protagonista se está bem, e dizendo que Van Shou, que é um figurante violento, é sempre daquele jeito, só que hoje pega o pesado. Então o protagonista o interromper fazendo um pedido, que era se podia fazer duas perguntas.
O figurante, desconfiando e confuso com a situação, fica quieto. Então o protagonista pergunta se é um mendigo. Então o figurante fica mais confuso ainda e diz: é meio óbvio se você olha para o que está vestindo. Então o protagonista fica desesperado, se perguntando como ele pode ser um mendigo. Então, já aceitando o fato de ser um mendigo, o protagonista faz a segunda pergunta. Então ele pergunta se o figurante diz que pensou que o protagonista estava normal depois se apanhar tanto, mas parece que ele estava enganado. Então, depois do figurante pensa um pouco, ele responde dizendo que sim. Ele diz: ele não é o líder dos adoradores do diabo que morreu há um século atrás. Então o protagonista fica assustado e ansioso, e gritando diz: um século atrás. Ele agarra o figurante e pede para repetir o que acabou de dizer, deixando o figurante bastante assustado. Então o protagonista pergunta de novo se ele estava falando a verdade. Então, em total desespero, o figurante diz que mentir para o protagonista não o beneficiaria em nada. Então, depois de aceita o fato, mesmo achando uma loucura ter se passado um século, ele se pergunta por que não reencarnou logo após ter morrido, e diz que parece ter sido deixado sozinho nesse mundo. O protagonista tenta processar toda a informação, achando que tudo está muito errado. Então o figurante pergunta se ele está bem, mas o protagonista não dá ouvidos, e se pergunta como está a seita. Então o protagonista tem um momento de lucidez em meio a toda a bagunça em sua mente. Então o protagonista pergunta o que houve com a seita Montanha Florida. O figurante fica meio confuso sem saber do que o protagonista estava falando. Então, sem entender direito, o protagonista diz: o que é isso? Você não é um mendigo. Figurante concorda meio desconfiando. Então o protagonista diz: então isso não significa que você é um membro da União dos Mendigos. Então o protagonista fica incrédulo pelo figurante não conhecer a seita Montanha Florida, uma das 10 grandes seitas da União. Então, mais confuso ainda, o figurante pergunta que baboseira o protagonista está falando, e diz que as 10 grandes seitas são Templo Shaolin, Templo Xamã, Seita. Nebulosa, Seita das Montanhas Acidentadas, Castelo Azul Celeste, Seita Fenda Íngreme, Seita da Península do Norte, Seita Sobral Montanhoso, União dos Mendigos, Seita da Costa do Norte. E que não há nenhuma seita Montanha Florida nas 10 grandes seitas. Isso deixa o protagonista incrédulo e confuso, e se pergunta como é possível a seita Montanha Florida não fazer parte das 10 grandes seitas. Então o protagonista tem um ataque de fúria, e enquanto agarra o figurante, o protagonista diz: a seita da Ilha do Sul, aqueles caipiras de uma ilha do interior, viraram uma das 10 grandes seitas. Então o protagonista diz que isso não é importante, mas porque a seita da Montanha Florida não é uma das 10 grandes seitas. O figurante já não tinha mais nenhuma reação enquanto era sacudido para lá e para cá. Então o figurante diz que já deve ter visto uma seita com esse nome no mapa da província de Shanxi, deixando o protagonista mais animado. Então o protagonista pede mais informações. Então o figurante diz que não sabe de nada dele sendo uma das 10 grandes seitas, mas o figurante fica pensativo e diz: até onde eu sei, a seita da Montanha Florida já caiu. Essa notícia deixa o protagonista abalado e desacreditado. Ele se pergunta como a seita Florida, que era uma das 3 mais proeminentes no mundo, junto com o Templo Xamã e da família real do norte. Então o protagonista, desacreditado, mas se recusando a acreditar, ele fala que vai ver com os próprios olhos, enquanto o figurante fica sem entender nada. Então o protagonista fala que está indo para a Montanha Florida. Então o mendigo aconselha o protagonista a não ir, se não quiser apanhar de novo deve se contenta em mendiga. Então o protagonista manda o figurante se cala porque ele ainda vai fazer mais perguntas. Então ele pergunta qual o seu nome. Então o figurante fala que mendigos não precisam de um nome, é só chamar do que quiser. Mas você é Shou-san. O protagonista concorda, dizendo que esse é realmente um mendigo, e pergunta a sua idade. O figurante pergunta como o mendigo saberia. Então o protagonista pergunta o nome do figurante e o nome do mendigo que lhe espancou. O figurante pergunta se ele realmente não lembra de nada. Então o figurante fala: meu nome Kuchili, e o cara que te bateu é Ku Pao, mas nós chamamos ele de
Vem CHO, o protagonista fica pensativo, e diz que retribuir favores em dobro e ressentimentos em 10 vezes mais, e dizendo que seu nome é Chung Myung da seita da Montanha Florida. Na próxima vez que se encontrarem, ele irá retribuir o favor, e logo em seguida sai, deixando o figurante para trás. Logo em seguida o protagonista volta a pergunta em que direção é a Montanha Florida. Então o protagonista vai correndo em toda velocidade até a Montanha Florida, dizendo que mesmo em sua vida passada, nunca montou em um cavalo, porque eles são lentos. Logo em seguida o protagonista cai no chão dizendo que ia morrer. Ele diz em seus pensamentos: esse seu novo corpo não é treinado para correr longas distâncias. Então o protagonista decide colocar tudo o que aprendeu em prática, é treinar artes marciais, e dizendo que dessa vez vai treinar para valer, sem relaxa, e sem bebedeira. Porém ele volta atrás, e diz que com certeza vai beber. Então o protagonista procura um local isolado para poder treinar meditação. Então o protagonista analisa todo o seu conhecimento e pensa o que deveria fazer primeiro. O protagonista decide aprender o equilíbrio. Ele fala que essa técnica foi vendida muito barata em lojas de rua, e a razão dele aprender ela primeiro é porque ela vale muito. Todo mundo que entra na seita aprende essa técnica. O equilíbrio não aumenta muito o poder, mas limpa perfeitamente o corpo. Então o protagonista decide ir devagar. Seu principal objetivo é construir uma boa fundação. O protagonista começa a limpar perfeitamente a energia impura em seu corpo. Logo em seguida começa a reunir energia. O protagonista cria o seu Dantian, que será a sua base no mundo do cultivo. Então o protagonista se prepara para correr até a Montanha Florida. Logo em seguida o protagonista cai de exaustão, por ter usado toda a sua energia. Então vemos um conhecido do protagonista zombando dele. Então o protagonista grita, se perguntando como ia chegar nas Montanhas Floridas nesse ritmo. Podemos ver uma cidade. 2 figurantes vão de encontro a um figurante mais velho, lhe avisando que acaba de chegar um mendigo novato, e eles falam que o mendigo é uma criança tão pequena que todos estão lhe dando moedas. O figurante fala que irão dar uma lição nesse novo mendigo. Os outros 2 figurantes concordam. Então os figurantes vão de encontro com o nosso protagonista. Enquanto o protagonista está enchendo a pança, os 3 figurantes chamam o protagonista enquanto o xinga. O protagonista, sem entender direito, pergunta se estão falando com ele. O figurante mais velho fica estressado pelo modo que o protagonista fala com ele, afirmando que o protagonista perdeu a cabeça. Falando com ele desta forma, o figurante pergunta ao protagonista quem o deixa o mendiga pelo seu território, porém vai deixar passar desta vez. Se o protagonista entregar tudo o que arrecadou mendigando, o protagonista aparenta não ter ligado muito e então pergunta se eles não têm vergonha e os chama de vagabundo, perguntando se eles iriam até pegar o que ele estava comendo. Os figurantes ficam incrédulos com o protagonista de pirralho de merda. Então o protagonista se levanta e começa a se alongar. O protagonista fala que seu Dantian não está perfeito, mas acredita que irá servir. Então o protagonista chama os figurantes para ir para cima dele. O protagonista fala que está fraco, mas pergunta se eles não ligam de apanhar por um tempo mais longo, deixando o figurante extremamente furioso. Então o figurante mais velho manda os mais novos atacarem o protagonista. No momento em que os figurantes atacam, o protagonista desvia sem a menor dificuldade. Logo em seguida o protagonista acerta um soco na cara do figurante, o arremessando para longe, deixando os outros 2 figurantes totalmente assustados. Então o protagonista diz o seu nome e sua seita. Um tempo depois, vemos os 3 figurantes totalmente destrados e treinados pelo protagonista. Os figurantes até o chamam de chefe. O protagonista pergunta por que estava sendo chamado de mendigo. O figurante fica sem saber o que dizer, deixando o assunto de lado. O protagonista pergunta aos mendigos se eles sabem o caminho mais rápido para chegar à província de Shanxi. O figurante fica feliz e diz que é algo óbvio, porém o mendigo diz que é só um mendigo, e não sabe de tal coisa, deixando o protagonista estressado. Então o protagonista os ameaça para caso eles se encontrarem de novo, dizendo que na próxima pergunta que ele fizer, é bom eles saberem responder. Logo em seguida manda os figurantes correrem pelas suas vidas.
A cena corta para uma montanha, e logo em seguida vemos um senhor sendo chamado de líder da seita. Então um figurante fala que uma criança está solicitando a presença do líder. Então podemos ver que pelo símbolo das suas roupas é o mesmo da seita do protagonista. O protagonista se apresenta como Chung Myung, dizendo que gostaria de entrar para a seita. O líder da seita fica pensativo, e pergunta ao figurante se ele havia avisado que a seita não estava aceitando discípulos. O figurante confirma que havia avisado ao protagonista, porém o protagonista estava desesperado para encontrar com o líder. E então o figurante o levou para o líder. O líder e seu ajudante olham para o protagonista pensativos. Então é-nos mostrado o protagonista sorrindo, porém por dentro estava muito irritado, e o motivo disso é porque logo que o protagonista chegou na seita ele escalou as montanhas como se sua vida dependesse disso. O protagonista continuou com bastante persistência, dizendo que iria subir a montanha florida, e logo quando chegou, se perguntava onde está o letreiro da seita, dizendo que seu conhecido Jang limpava todas as manhãs. O protagonista não havia gostado nem um pouco pela falta do letreiro. Então o figurante aparece se perguntando quem estava lá. Então o figurante, vendo que só era uma criança, perguntava como o protagonista havia chegado lá sozinho. Então o protagonista o interromper e diz que deseja perguntar algo. Ele logo pergunta se o figurante pratica artes marciais da montanha florida. Então o figurante confirma, deixando o protagonista bastante animado. Em pensamentos o protagonista fica feliz pela seita não ter desaparecido completamente. Então o figurante manda o protagonista entrar por enquanto, deixando o protagonista confuso. O figurante fala que atualmente não estão aceitando forasteiros, mas como está tarde para ir embora irá deixar ele entrar por enquanto, porque o caminho da volta é muito frio e perigoso. Choque, se perguntando o que aconteceu com o campo de treinamento de mármore. O figurante pergunta o que houve. Então o protagonista disfarça dizendo, o campo de treinamento é bastante espaçoso. Em pensamentos o protagonista diria que eles devem ter vendido pela situação financeira ruim. Olhando mais em volta o protagonista se perguntava onde está o Palácio Celestial Dourado. Então o protagonista diz que parece estar faltando algo ali, e pergunta dizendo se não havia algo lá. Então o figurante diz que é evidente até para o protagonista. O figurante confirma, dizendo que havia um palácio naquele local. O protagonista se pergunta onde todos eles se foram. Então por algum motivo o figurante diz bastante orgulho que alguém da idade do protagonista não devia saber. O figurante diz que embaraço para um artista marcial fala isso, mas ele diz que é uma ferida com glória do tipo. Então o protagonista o interromper dizendo, glória o cacete. Então o figurante não sabe se escuta direito e pergunta ao protagonista o que ele disse. O protagonista só disfarçar. O figurante diz ao protagonista para ele o seguir. O protagonista aceita, ficando imerso nos seus pensamentos, dizendo que é compreensível, já que eles devem ter passado pelo pior. Tentaram impedir que a seita desaparecesse até agora. O figurante apresenta o templo e ao protagonista. O protagonista pensaria que parece intacto. O figurante diria que como são uma seita de artes marciais os hóspedes têm seus deveres. Então o figurante pede para o protagonista presta respeito aos ancestrais. Quando o protagonista se aproxima ele fica chocado com o que viu. Ele havia notado que estava faltando o castiçal dourado que foi ao ancestral da Itogaki, decorações folheadas a ouro e o pergaminho. O protagonista fica assustado, dizendo que tudo havia sumido. O protagonista pergunta ao figurante onde os objetos que havia no local. O figurante fica surpreso e pergunta como o protagonista sabia sobre isso. O figurante fica pensativo por um momento. Logo em seguida responde ao protagonista que havia sim. O protagonista pergunta onde está, e o figurante responde sorridente que foi vendido. Eles venderam porque não havia motivos para eles. Não encaixava no templo. O protagonista fica sem reação ao saber que tudo foi vendida como se não valessem nada. O protagonista cai no chão desolado, e em seus pensamentos diria que a seita já era. Não há flor de ameixa branca, da fragrância noturna. Os dois artefatos sagrados da seita da montanha florida unto, com a espada divina da violeta do amanhecer, não é tão destacado quanto o ouro, nem tão brilhante quanto prata, na verdade é bem modesto.
É dito que esse artefato sagrado mantém o espírito justo da seita da Montanha Florida. O protagonista os xingam de imbecis. O figurante pergunta se o protagonista está bem. O protagonista decide intervir o mais rápido possível antes que eles façam mais bagunça. Então o protagonista se ajoelha pedindo para conhecer o líder da seita, deixando o figurante surpreso. Então o protagonista dá um grito pedindo para entrar na seita. Então, voltando da explicação do porquê o protagonista está com raiva, o líder da seita, estando pensativo, responde. Pergunta se o protagonista sabe da situação da seita. O protagonista responde dizendo sim. O protagonista, desconfiando se o líder irá lhe aceitar tão fácil, já planeja um cenário para convencer o líder da seita, e o seu plano é usar o nome do Chong-Jin, que desapareceu no meio da guerra. Seu plano é falar que Chong-Jin caiu de uma colina, e um lenhador que estava passando por perto o achou e cuidou de suas feridas, mesmo que Chong-Jin não conseguia se mover logo após isso por causa de suas feridas profundas. Para agradecer ao lenhador, Chong-Jin o ensinou técnicas das artes, tratando-o como seu discípulo. O protagonista, já animado com o plano, irá dizer que um descendente de Chung Myung, e já estava animado com a possível posição que ele teria. Então Chung Myung aguardará a decisão do líder. Porém o Chung Myung tem seus planos arruinados. O líder aceita logo de cara a entrada de Chung Myung na seita. O protagonista fica sem entender nada. Então o líder fala que se Chung Myung deseja entrar, então tá tudo bem. O ajudante do líder pergunta por que aceito, se não ia mais aceitar discípulos. O líder responde dizendo que mudou de ideia, dizendo que esse parece ser o destino, deixando o protagonista de queixo caído de tão surpreso. Ai galera que assistiu o vídeo até aqui. Essa é a minha primeira vez fazendo esse tipo de vídeo. A qualidade não ficou a das melhores, mas com certeza eu vou melhorar. Então espero que tenha gostado. Aviso: a parte 3 do vídeo, Eu no Universo de Overlord, está sendo escrito. Muito obrigado a todos que estão ajudando o canal a crescer. Muitas pessoas mandaram o Pix de 1 centavo, eu fiquei feliz com a zoeira porque no mínimo essas pessoas assistiram o vídeo todo, mas foram muitas pessoas, então acabei arrecadando mais de R$20. KK, isso foi inesperado. Muito obrigado a todos. O prêmio de maior Pix vai para esse inscrito. Muito obrigado pela contribuição. Valeu galera.